Boa noite, povo de Deus, boa noite. Aqui tem amigos, gente, sabe que eu nunca preguei doutrina e nem disse que isso, aquilo era aquilo. Eu prego isso aqui. Olha aí. Estão vendo? A Bíblia. Se você quiser alguma coisa, se quiser alguma bênção, você tem que correr para Deus, não é para mim não. Concorda? Não adianta eu dizer, não, eu faço. Eu não faço porra nenhuma. Quem faz é Deus. Se você se entrega sua vida a Deus e não fica com teimosia, não fica dizendo isso, aqui, porque tudo que você falar aqui na terra, Deus está ouvindo. Não fique pensando que Deus não está ouvindo, não. Se você falar a coisa certa, Deus está ouvindo. Se fizer errado, Deus também está ouvindo. Desde a hora que você se humilha a Deus, Deus verdadeiramente Ele vai fazer tudo que você quiser. Porque eu sou testemunho. Eu sou prova disso. Eu sou, não tenho nada a ver com ninguém. Eu tenho comigo. Estava conversando nesse tempo ali com as irmãs, a gente conversando. Hoje eu recebi do Coai várias homenagens. Porque eu entreguei minha vida para fazer um trabalho sério. É a mesma coisa aqui. Quando eu entreguei minha vida para pregar o Evangelho, eu não entreguei minha vida para cantar e nem contar a história bonita, não. Não. Quem tem que fazer a mudança é você. Está ouvindo, o povo do Kauai? Quem tem que fazer a mudança é você. Ontem uma mulher pediu a mim, disse, ore para mim, o meu filho engravidado. Primeiro, seu filho não engravida. Já está errado o pedido. Pedisse para minha nora engravidar. Outra coisa, não é assim. Oração não serve em nada. A oração só serve se você tiver em contato, com união com quem? Com Deus. E nem estou chamando ninguém aqui para vir para a igreja, e nem estou chamando para ninguém ser evangélico, e nem crente. Deus deixou uma palavra que vocês até agora não entenderam. Chama-se livre arbítrio. Sabia disso, Baixinho? Ele diz, ele deixa você fazer o que você quiser. Você tem a autoridade de escolher o que é bom e o que é ruim. Tá certo? Ah, não, Deus disse que você não pode fazer. Isso é mentira. Você pode fazer tudo o que você quiser. Agora espere a resposta de Deus. Tá certo? Tá correto? A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que liberta, dirigente, presidente, apóstolo Fernando, bispo Simone, a Igreja Pentecostal é uma igreja de fundamento espiritual, uma igreja que tem a palavra como seja a sua direção, a sua cura. Você próprio é que se cura, não é Deus que vai curar você. Se você botar na cabeça que vou ficar bom, você fica. Mas se você botar na cabeça que não vai ficar bom, você não fica nem aqui, nem na Conchichina, nem em lugar nenhum. Porque você é quem vai dizer, você vai dizer, hoje eu quero comer picanha, você vai comer. Como eu estava aqui dizendo com o Lúcio, você quer comer feijão, você vai comer. Desde a hora que você levar a direção para quem? E digo outra, irmão de Salim. Não tire o filho de vocês da presença de Deus. Quem faz isso é um abestalhado. Porque no mundo que nós estamos hoje, de discórdia, de miséria, a salvação da gente e dos nossos filhos está no nome de Deus. Quando você chegar numa igreja que o cara não fale de Deus, sai do inferno. Porque ali não tem Deus, Deus não está ali não. Vamos lá. O nascimento de Cristo. Outra que eu vou dizer a você.
Você se lembra que eu falei aqui várias vezes que João Batista era maior do que Jesus? Ontem eu provei, não provei? Na Bíblia. João Batista é maior do que Jesus. Porque na hora que Isabel engravidou, quem desceu para o útero de Isabel? Foi o anjo de Deus. O Espírito de Deus. E João já nasceu batizado pelo Espírito Santo. Jesus não nasceu. E nem morreu. Porque na hora que ele estava na cruz, o Espírito dele saiu. O dele não foi o Espírito Santo. E João morreu com o Espírito Santo. Vamos lá. Nascimento de Jesus, capítulo 2. Versículo 2, né? Capítulo 2, versículo 1. Lucas. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando todos a população do império para recensear-se. Olha, quantos milhões de anos já vem o recêncio, né? Apesar que no Brasil nunca faz certo, né? Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Querino era governador da Síria. Todos iam alistar-se com a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi. Aqui vai provar uma mentira. Vai desmanchar uma mentira, né? Que as igrejas pregam aí, provavelmente a católica. Chamado Belém, por ser ela da casa da família de quem? De Davi. Maria era da casa da família de onde? De Davi. A família de alistar-se com Maria e sua esposa, que estava grávida. Aconteceu que, estando ela ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-lhe numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Não. Dizem que Jesus veio para aqui, para a manjedoura, porque ele era o quê? Pobre. Olha a mentira aí. Ela veio nascer na manjedoura porque não tinha lugar para se hospedar. Os pastores e os anjos. Agora eu pergunto a vocês, e a muitos que estão aqui, aonde foram descobrir dentro da Bíblia que o pai de Jesus era carpinteiro? Que Jesus trabalhava fazendo carpintaria com o pai. Vamos à frente. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu a um deles e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: ó gente, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha muitas dúvidas de muita coisa. Eu não acreditava, não. Eu sou muito sincero. Muitas coisas na Bíblia você tem que ter uma sabedoria muito alta para entender, porque uma coisa ela diz uma coisa, na mesma hora ela diz outra
coisa, mas não é não. É a tradição, é a transmissão da palavra. Não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolvida em faixas, deitada em manjedoura. Hoje, por que Jesus nasceu ali em manjedouras? Nasceu ali porque não tinha posada, não tinha onde eles ficaram. Não foi porque Jesus era pobre, não. Nunca foi. E nunca vai ser. Porque Jesus é o dono do ouro e da prata. E tudo que tem na terra é de Jesus. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial. Exército o quê? E você sabe o que é que eu sou desse exército? Sabe não, né, cara? Fique sabendo. Eu sou general desse exército. Isso é um trabalho que eu sou. Se for um trabalho que eu fiz para Deus, de 21 dias, eu dava uma volta numa pista de Cooper, de 1,1 km, pegava 3 horas da manhã, ia para 6 horas da tarde, 1,1 km, 21 voltas. Faça a conta quantos quilômetros dá por dia, 24, 25 quilômetros por dia. E Deus me deu esse presente. Quando ele diz, ó, de repente apareceu como um anjo, uma multidão do exército celestial, e levando a Deus, dizendo, louvando a Deus e dizendo: a glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra entre os homens. Aqui é Ele quem vem. Ó, vou repetir, a glória a Deus. A glória a quem? A Deus. Mas nas alturas e a paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer o quê? Quem quer bem? Deus. Deus não gosta de todo mundo não, bicho. Tira esse cachorro daqui, por favor. Deus não gosta de todo mundo não. Pode tirar isso da cabeça. Pode tirar isso. Ah, Deus gosta. Não, você matou? Matou. Você roubou? Roubou. Você se prostituiu? Me prostituí. Você levantou falso o seu próximo? Levantei. Você maltratou seu pai e sua mãe? Maltratei. Deus vai gostar de uma coisa dessa quando? Quando Deus vai gostar de uma coisa dessa? Deus vai gostar daqueles que fazem as coisas o quê? Certo. Quando os anjos se afastaram dele, voltaram para o céu, e os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos para que o Senhor nos dê conhecer. Jesus nasceu aonde? Foi em Belém? Foi em Nazaré? Não. Nasceu em Belém. Porque uma pessoa disse aqui, então, o que é bom que vem nascido de Belém, de Nazaré? Nada. Mas Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu onde? Em Belém. Foram desprezar e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito.
a respeito deste menino. Todos os que o viram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificados e louvando a Deus por todo o caminho, ouvindo e visto com os olhos, ainda sido anunciado. Olha, gente, fica complicado a gente falar, porque a maioria de vocês, crentes, são mentirosos, padres, pastores, diz que ninguém viu Deus, e na palavra, na vida, tem dezenas e centenas de casos de quem viu o quê? Deus. Só foi um que viu Deus. A circuncisão de Jesus. E ao completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser circuncidado. Apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação, Deus segundo a lei de quem? Moisés. Por quê? Quando aquela passagem diz, Moisés deu a carta de divórcio pela dureza do coração do homem, mas Jesus não aceitou o divórcio, porque a carta não foi dada por Deus, foi dada por Moisés. Levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Para apresentar quem? Quem é o Senhor? Deus. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que estava escrito na referida lei. Referido o quê? Lei. Qual é a lei? De Deus. Está vendo, cara? Não precisa ninguém ficar preocupado, não. Não precisa gravar, não. Só é dizer, Deus, me dá uma direção da pregação. Ele vai abrir a mente de vocês e Ele vai dar. Quem pode dar Ele. Um par de rolinhas e um par de 2 pombinhos. Oferecido para quem? Para Jesus. Ah, meu Deus, mas Jesus não é santo? É. Mas ali está oferecendo para a carne dele. Não é para o Espírito. O Cântico de Simeão, capítulo 2, versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Esperava o quê? A consolação de quem? Que Jesus veio para quem? Para Israel. O povo tem que entender que Jesus veio para Israel. E o Espírito Santo aqui estava sobre esse homem. E ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. De que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor.
movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Fazer com ele o quê? O que a lei ordenava. E nós quer seguir a lei aqui? Não. Nós não queremos seguir a lei. Nós só queremos que Deus abra as portas do céu e derrame bênção. Mas cadê o respeito da lei? Ele falou em religião. Ele disse qual era a religião. Ele disse se era budista, católico, espírita, macumbeiro, feiticeiro, católico. Ele falou alguma religião. Vamos lá. Simeão tomou os braços, louvou a Deus dizendo, louvou a quem? Não existe outro. Bem, minha amiga, vocês estão vendo que se você não observar a palavra, você fica doido. Porque você tem que observar a palavra aqui está para ensinar. Quando ele diz, capítulo 29, agora o Senhor pode despedir, olha, agora o Senhor pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra. Quem era o servo que estava lá recebendo? Simeão, esperando que Jesus viesse. Aí vocês aqui, nós aqui, com qualquer besteira da gente, irmãozinho, perde a paciência, perde a bênção. Porque a gente fica o quê? Teimando, levando discórdia, e não está levando a palavra de quem? No segundo lugar. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todo o povo, luz para revelação aos gentis, para a glória do teu povo Israel. Olha, está vendo, Jonas? Ele aqui não está falando do mundo, não. Está vendo aí, Júnior? Ele está falando de quem? De Israel. Nós não temos nada a ver com Deus, com Jesus Cristo. Nada. Ó. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão e os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para ruim como para elevação. Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para elevação de muitos em Israel. Aquilo que eu venho dizendo direto, Jesus não tem nada a ver com a gente. Jesus não tem nada a ver com a gente. Jesus não tem nada a ver com a gente. Porque não existe, é mentira. Quando ele diz, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos o quê? Oração. Quantas pessoas vêm para aqui e eles próprios se destroem? Eles próprios se destroem. A gente já viu muito, né, Júnior? Fica a coisa linda, crescendo, se desenvolvendo. Quando você vê do meio para trás, dá para trás assim, que é uma buraqueira que se lasca lá para baixo, fica tudo de perna quebrada, de cabeça para cima. Porque aqui
está sendo pregado o Evangelho de Deus. E mexe, hein? A teimosia. Quanto a você, Maria, uma espada atravessada a sua alma. Olha, quanto a você, Maria, uma espada atravessada a sua alma. O que é que ele quer dizer com isso? A senhora que é mãe, a senhora é mãe, aqui tem várias mães. A espada quer dizer o que Jesus vai passar. Que você não quer que seu filho passe, seu filho. Quer? Mas pela maldade e a ruindade vai passar. Por falta de respeito a quem? A Deus. A profetisa Ana. Ó. Havia ali uma profetisa chamada da Ana, filha de Manuel, de Fanel, da tribo de Ezer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos. Desde que tinha se casado, agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava a noite e dia, com jejum e oração. O que é que eu faço? Oro a noite e dia, com jejum e oração. Ah, vou me levantar de manhã, eu não tenho tempo de orar porque estou atrasado, pula da cama, veste uma roupa velha e parte. E sai com o seu corpo, o quê? Sem ter proteção. E chamado naquela hora, e dava graça a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam e redenção de Jerusalém. A volta para Nazaré. Depois de 3 cumprido tudo conforme a lei do Senhor, cumprido o quê? Conforme o quê? A lei. Eles pregam isso? Vocês pregam? Nenhum prega, Pedro. Está tudo errado. Esqueceram a lei de Deus. Esqueceram. Voltaram para Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecia, enchendo de sabedoria. E a grandeza de Deus estava sobre ele. A grandeza de quem, pintor? Você está ouvindo, pintor? Está ouvindo, está que você é inteligente, né, burro? Você está ouvindo, tá? Onde tem as coisas erradas? O menino Jesus no templo. Todos os anos, os pais, todos os anos, o pai de Jesus ia a Jerusalém, a festa da Páscoa. Aí eles dizem que a festa da Páscoa só foi na época de Jesus. A festa da Páscoa vem do Velho Testamento. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Veja, veja. Cadê? Falaram até aqui agora no carpinteiro.
E onde ficou a palavra carpinteiro? Você experimenta aí. Aqui, gente, é uma escola. Aqui vocês estão assistindo uma aula, não um culto, não. Quando ele atingiu os 12, não, desculpe. E pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e não começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém. A sua procura 3 dias. Depois acharam no templo, assentado no meio dos doutores. E ouvindo-os, fizeram-lhe pergunta. Todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e da sua responsabilidade. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você me fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Viu o que ele respondeu? Capítulo 2, versículo 49. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabe que eu tinha de estar na casa do meu pai? Foi o que ele quis dizer. Aquele ali não era mais pai dele. O pai dele era quem? Deus. Está vendo, irmã baixinha? A senhora está vendo? A senhora está ouvindo? Ó, gente, eu digo a vocês todo dia. Se a gente verdadeiramente se entregar a Deus, nossa vida muda. Agora, não é ser religioso. Ele já falou em religião aqui. Eu já vou em 1755 páginas. Ele já falou em alguma igreja? Nunca. Não compreenderem, porém, as palavras que ele disse. Olhe quanto Jesus era duro com os pais. Jesus não era manso com Maria, nem com o nome dele, não. Jesus era duro. Veja quando ele disse: voltou com eles para Nazaré, e era submioso, e eles e a mãe dele guardavam todas estas coisas no coração. Quer dizer, o pai e a mãe não podiam dizer o quê? Se ele era filho de Deus, o que era que eles iam falar? O quê? É como vocês têm os filhos inteligentes, sábios. Está vendo, meus filhos? Quando eu falo a vocês, quando eu peço a vocês que vocês creiam, não é em mim não, crer em mim está lascado. É crer na palavra de Deus. Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Pronto. Nós aqui, a pregação de João Batista. Nós aqui passamos a vida de criança de Jesus. Jesus agora já passou para idoso. Aonde chegou até agora falar de João, que era de José, que era carpinteiro. Aonde falou até aqui agora, a vocês que estão vindo, que Jesus era ajudante de José. Está vendo, pastor? Está vendo as mentiras? Por que é que você não se levanta para cima de mim? Porque vocês sabem que eu estou pregando a verdade.
Não tem justiça no mundo que possa condenar-me, que eu estou dentro da palavra. Olha, a pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador de Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região, da Ituria, e Tromitas, Lenitas, tetrarca de Abiline, sendo sumo sacerdote Ananias, Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele perguntou toda a região, olha, ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando, batizando e arrependimento para a ressurreição dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras dos profetas Isaías. Está no livro de quê? Da lei. Certo? Voz do que clama, olha, isso é muito bonito, viu? Voz do que clama no deserto. Por que diz voz que clama no deserto? Porque João Batista foi para o deserto passar 30 anos. Preparai o caminho do Senhor. Está vendo o tamanho de João? Maior do que Jesus. Veja o que ele disse, viu? Endireitarei sua vereda, e todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. Quem fez isso? Quem fez isso? Jesus, João Batista. Será que João tinha poder? Podia? Não tem. E toda a humanidade virá a salvação que vem de quem? De Deus. Ou é de Jesus? Está vendo, jornalista? Está ouvindo? Levanta uma matéria sobre isso. Muito bonito isso. Porque aqui destrói toda a história mentirosa que tem por aí. Quando ele diz assim, ó, João dizia às multidões que saía para ser batizado. Raça de víbora. O que é que nós somos hoje? Raça de quê? Me responde, povo. Vocês que estão do outro lado, nós somos raça de víboras. Porque nós estamos vendo Deus operar todo dia, toda hora, todo instante. Porra, e vocês estão dizendo o quê? Vocês estão dizendo o quê? Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira, olha, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira do vindouro, produza frutos dignos de arrependimento, e não comece a dizer uns aos outros,
temos por pai Abraão. Por que temos por pai Abraão? Sabem responder? Vocês que estão do outro lado também? Descendência. A descendência, gostei, tá de parabéns. Da descendência do começo do mundo. Que aqui, Jonas, é onde está aquela passagem que eu já expliquei a muita gente aqui dentro. Que quando disseram Abraão, família de Jacó, descendência de quem? De Abraão. Aí Abraão, José do Egito, Moisés, Arão, Miriam, depois de Miriam, Caleb e Josué, depois de Caleb e Josué, Davi, Salomão, Saul, Samuel, aí Maria, mãe de Jesus. Veio da descendência de quem? Eita, ó, se você olhar, é porque para teimar com vocês é problema. Mas eu vou dar uma dica. É problema, porque vocês são burros, a maioria do povo é tudo burro, não abre a mente para ouvir a verdade. José veio fazer o quê? José do Egito. Salvar Israel. Quem era Israel? O seu pai. E era quem? Jacó, da seca. Aí levanta Moisés, Deus levanta Moisés. E Arão e Miriam, levanta o povo para salvar o povo de Israel que estão orando. Não é o segundo Jesus? Não é Jesus? Aí Arão não leva o povo lá em cima e Moisés, irmão, e não leva lá para cima para o monte, por quê? Porque ele errou. Morre, sai. Aí entra quem? Caleb e Josué, para dirigir o povo de Israel, para distribuir as tribos. Chega lá em cima, Caleb e Josué morre. Aí entra quem? Davi. Davi morre. Entra quem? Salomão. Salomão morre. Aí entra Saul e Samuel. Morre. Tudo para ajudar quem? Israel. Aí depois vem Maria engravida pelo Deus Todo-Poderoso de Jesus. Jesus acontece o quê? Morre. Aí levanta João. O que é que acontece com João? Primeiro João, depois Jesus. João morre. Será se dá para vocês entenderem como boi disseram? Que nenhum desses foi para nós? Ou foi? Para nós é Deus, que é Israel. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que, desde a pedra, surja filhos de Abraão. Aí. Lá de detrás. Está ouvindo, carequinha? Você agora esfriou a cabeça? Deu para começar a esfriar? Essa cabeça que tiver muito quente, pode ter ela dentro da geladeira, como a da baixinha. Vê se esfria essa porra dessa cabeça um pouco e começa a ouvir a palavra real. Estou mentindo? Estou levantando alguma coisa que não é real? Não. E também o machado já está posto. Repare, viu? E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Entendeu essa? Quem de vocês entendeu esse? É muito simples, eu preguei agora. Foi que Deus cortou a raiz de Jacó,
que eu não sabia que Jacó tinha errado, Jacó errou também. A raiz de Moisés cortou, a raiz de Arão cortou, a raiz de Miriam, que foi reclamar de comida de Deus, ele botou uma lepra no braço dela, passou 7 dias dentro da coisa sem sair de lá, cortou. Caleb e Josué cortou. Davi mandou matar Ulias para ficar com a mulher dele, cortou. Salomão, namorador, disse essa palavra que eu vou dizer, mas está na minha boca, não fica lá, raparigueiro, 700 mulheres e 300 concubinas, matou, cortou. Deixa eu ficar calado por aqui, deixa eu parar, porque tem coisa mais grande lá na frente. É isso aí, senhor. Quando ele diz, o machado está pronto. Deu para vocês entenderem? Se um da gente não andar certo, ele passa a raiz. Então, as multidões perguntaram, João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre mais o que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, nós que devemos fazer? E ele lhe disse, não seja prepotente, quer dizer, ele disse o quê? Aos soldados, não seja o quê? Prepotente. O que os soldados fazem aí? Não faça denúncia falsa, contenda com o salário que vocês recebem. Salário, os soldados se contendem com o salário que recebem? Olha o dedinho. 99 tudo vive na tramicagem. Está ouvindo? Quero uma aguinha aí, por favor. Estando o povo na expectativa, pensando todos em seus íntimos a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, eles perguntaram, procuraram se João era o mesmo, era o próprio o quê? Cristo. Mas era mais do que Cristo. Porque ele veio abrindo o caminho para Cristo. Quando ele disse, João tratou de explicar a todos, eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele os batiza com o Espírito Santo, com fogo. Com o quê? Fogo. Agora me responda por que é que ele batiza com fogo. Quem sabe aí? Porque Deus é fogo. Deus é fogo. Deus não é essa coisinha que vocês pensam aí. Deus, quando Moisés foi falar com Deus, Moisés, não, meu nome? Moisés mesmo. Foi falar com Deus, Deus estava dentro da casa de fogo. E ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua ira. Recolheu o trigo do seu celeiro, porém queimará
a palha num fogo que nunca se apaga. O que é que ele quer dizer com isso? Ele queima a ruindade da gente. Ele destrói se a gente não buscar verdadeiramente Deus. Não pense que Deus é bonzinho e nem esse Deusinho que eles pregam aí, não. Deus é fogo, meu gente. E assim como muitos outros, exaltação. João anunciava o Evangelho. O que era que João anunciava? O Evangelho ao povo. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodinas, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodinas fazia feito, acrescentou todas as outras, ainda este mandou prender João. Por quê? Herondina era o quê? Uma prostituta. Perseguia. João morreu por causa disso. Como José do Egito também passou essa mesma situação. O batismo de Jesus. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo, desceu sobre ele. Quer dizer, ele só foi ter o Espírito Santo naquela hora do batismo. Ele não tinha o Espírito Santo. Mas João já tinha o Espírito Santo. João já nasceu com o Espírito Santo. Em forma corporente, uma pomba desceu do céu, veio a voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrada. Quem desceu a voz de quem? De Deus. A genealogia de Jesus. Esse aqui é complicado, porque vai dizer os filhos tudo demais, tem que falar para continuar a Bíblia. Senão, se passar isso aqui, não está lendo a Bíblia, está lendo por pedaço. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos, quando começou o seu ministério. Era conforme se pisava filho de José, filho de Eli, filho de Matadi, filho de Levi, filho de Melaqui, filho de Jonas, filho de José, filho de Matadias, filho de Enom, filho de Inum, filho de Eli, filho de Negai, filho de Moadi, filho de Matati, filho de Sani, filho de José, filho de Jadá, filho de filho de João, filho de Rezé, filho de Zebodac, filho de Zalatil, filho de Miri, filho de Manique, filho de Edi, filho de Casar, filho de Enac, filho de Er, filho de José, filho de Elisá, filho de Jori, filho de Matati, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Juda, filho de José, filho de Jonas, filho de Eliaque, filho de Nali, filho de Maná, filho de Matatá, filho de Matá, filho de Davi, filho de José, filho de Oded, filho de Bazar, filho de Salá, filho de Nazar. Essa é a família de quem? De Jesus. A geração do povo que saiu de Israel. Filho de Amananabi, filho de Adini,
filho de Ari, filho de Esrol, filho de Piri, filho de Judas, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tira, filho de Noá, filho de Suriqui, filho de Raquel, filho de Zalaque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Canaí, filho de Afrã, filho de Sam, filho de Noé, filho de Lanaque e de Lanaque, filho de Enoque, filho de Jeredi, filho de Manalazi, filho de Caí, filho de Enó, que são 70 filhos de Adão, filho de Deus. Isso é a descendência de quem? Jesus. Está ouvindo? Isso aí vai ler a Bíblia, quando chega isso aqui, pula. Está certo isso? Não está lendo Bíblia. A tentação de Jesus. Bom, vamos parar por aqui. Capítulo 4 de Lucas. Aqui a Bíblia está sendo pregada para vocês. Se vocês gostam, bem. Se vocês não gostam, está aqui. Não posso fazer nada e nem dizer palavras bonitas que vou mentir. E nem vou emitir as coisas que Deus. Vamos lá. Senhor meu Deus, recebemos a tua palavra nessa segunda-feira, segundo dia da semana. Pedimos ao Senhor que tua palavra nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. Que o Senhor, meu Deus, os seus anjos, seus espíritos, nos abençoe, nos ilumine essa semana. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o rei, é o poder, é a honra, é a glória, para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta, bem? Quem não trouxe nada também?